Fala, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui continuando nossa leitura e reflexão no Evangelho de João, e refletido por nós. Nós estamos no capítulo 11 hoje, e vamos continuar a nossa leitura aqui a partir do versículo 17. O versículo 17 diz assim, a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Até aqui a nossa leitura hoje. Só lembrando para vocês que nos assistem, acompanham e desejam aí fortalecer e nos ajudar no canal, sempre lembro de se inscrever se você não é inscrito, de compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, nos ajudando a alcançar mais pessoas com a verdade que liberta, que salva, que pode transformar as nossas vidas. Depois desse lembrete, vamos para a nossa reflexão de hoje, lembrando aonde nós estamos, no capítulo 11, onde Jesus recebe a notícia que seu amigo Lázaro estava doente. Ele estava num local longe de onde era a cidade de Lázaro. E Jesus ainda demora 2 dias até chegar lá. E isso ocorre com que Lázaro morre. Nós refletimos sobre isso no texto passado. E agora nós vamos continuar ainda nesse contexto aqui. Do que acontece. E nós vemos aqui algumas coisas importantes a serem pontuadas antes da nossa reflexão principal aqui. A parte em que eu quero enfatizar. Nós vemos a distância, de que Jesus estava e o tempo que ele gastou de Jerusalém a Betânia, e que os judeus estavam ali presenciando tudo o que estava acontecendo, provavelmente os líderes religiosos ali. E 2 atitudes de Marta e Maria parecidas, mas em alguns pontos diferentes, que eu gostaria de refletir com vocês. Marta, quando soube que Jesus vinha, foi correndo ao encontro de Jesus. E quando encontrou Jesus, ela disse o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Quando Marta sai, aqui no versículo 19 diz que Maria ficou... Perdão, não foi no versículo 19. Versículo 20.
Quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar com ele. Maria, porém, versículo 20, ficou sentada em casa. Depois no versículo 32, quando Maria vai encontrar Jesus, o que ela diz? Lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma fala de Marta, mas Marta ainda complementa com a fé, com a esperança do que Jesus podia por saber quem Jesus era. E Maria também. Porém, Maria esperou o momento certo de ir até Jesus, ou seja, quando Jesus chamou Maria para ir até ele. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. Não se esqueça de fazer a sua leitura e também a sua reflexão. Muito bem. Versículo 25, 26 e 27 é onde eu gostaria de dar a ênfase na nossa reflexão de hoje. E são as declarações de Jesus a Marta e depois a Maria também. Mas essa declaração, voltando a lembrar, que é a quinta declaração de Jesus usando a expressão eu sou. E aqui Jesus declara desta forma no versículo 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? É a pergunta que ele faz a Marta. E é a pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Você crê nisso? E no que esse crê, né? Que Jesus é a ressurreição, que Jesus é a vida, e que aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Do que Jesus estava falando aqui a Marta. E nós vemos claramente que ele está falando da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, mesmo que nós morramos aqui nessa terra, nesse mundo, nesse tempo. Mas é passageiro, é temporário. Se estamos em Cristo, nele, crendo, permeados, inundados, né, introduzidos nele, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, nós viveremos eternamente, ainda que morramos aqui. Essa era a mensagem que Jesus estava trazendo a Marta sobre a morte de Lázaro, e não somente isso. Essa declaração tinha uma importância muito grande sobre o que Jesus faria, sobre o que aconteceria com ele após a sua morte na cruz, que era a ressurreição. Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E esse sinal, que vai acontecer aqui ainda no versículo 17, era um sinal muito importante, revelando, apontando para isso, e nós vamos falar disso na próxima reflexão. Versículo 27, e Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. E aqui no versículo 27 nós vemos algo muito importante também. Essa declaração de Marta, revelando a verdade de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aqui eu quero voltar lá atrás na introdução de toda a ênfase que o autor João deu em todo o seu evangelho. Dos 7 sinais e as 7 declarações tinham uma causa e um porquê. E a causa central era revelar a divindade de Jesus. Revelar que Jesus era Deus. E aqui nós estamos vendo exatamente isso na declaração de Marta. A constatação de que todos esses sinais e de tudo que Jesus se revelara era a divindade de Jesus, de que Jesus era Deus, de que Jesus era o esperado, o Messias, o Cristo, ou seja, o ungido, o verdadeiro Filho de Deus que veio para resgatar os seus filhos. E é isso que essa declaração quer dizer para nós. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, tanto quanto essa pergunta. Se você crê nisso, quanto a essa resposta de Marta: sim, Senhor, eu creio. Primeiro que ela chama ele de Senhor, ou seja, dono da vida dela. E depois ela diz quem é esse Senhor, o Cristo, o ungido,
e o verdadeiro Filho de Deus, ou seja, Jesus era Deus. E se você crê nisso, e se você crê da mesma forma em que Marta cria, em que a verdade da palavra revela a nós de quem Cristo é, não precisamos temer o dia da nossa morte. Não precisamos temer a morte, mas crer que viveremos eternamente com Deus por causa do que Cristo fez por nós, por causa do que Cristo é e por estarmos em Cristo, ou seja, crer em Cristo é estar em Cristo. Eu gostaria que você refletisse, pensasse sobre isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor veio a nós através de Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, para nos resgatar, Deus, do poder da morte, nos resgatar do medo da morte e nos trazer a salvação e a certeza de uma esperança de vida eterna crendo no Senhor e estando no Senhor. Obrigado por oferecer a nós como um presente, uma dádiva, uma graça, essa salvação através de Jesus. E eu oro para que essa verdade alcance os corações, para que essa palavra seja revelada em entendimento, em discernimento e em poder do Espírito Santo sobre a verdade de quem o Senhor é e de que cada pessoa que recebe esse vídeo nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.